Programa Atividade chegando para mais uma edição, exatamente nesta quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Minha gente, estamos aí vencendo a metade do mês de julho, mês 7, segundo semestre. Te liga, velocidade implacável do tempo. Aproveita a vida é maravilhosa se soubermos aproveitá-la, né? Porque se não souber, minha gente, é uma encrenca. Então obedeça normas, né, decretos, né, tudo onde você estiver circulando. Por exemplo, pandemia, Covid-19, se enquadra. Não foi embora. Tem gente achando que terminou. Não terminou, tá aí, tem nova cepa. Aqui a coisa é complicada. E quando bate direitinho, leva embora, hein? Leva lá pro outro lado. Então te cuida. Faça o que você tem a obrigação de fazer, que é respeitar o outro, você mesmo, a sua família. Então, álcool em gel, máscara, distanciamento, tá? Nós vamos falar depois de distanciamento até aqui, que esse negócio de distanciamento social é uma coisa muito interessante. Eu explico aqui com uma pessoa muito importante que vai nos falar sobre distanciamento social. Mas, enfim, então faça a sua parte. Obedeça, sem aglomerações, por favor, para que a gente desatole, saia dessa areia movediça e parta para um tempo novo. Está chegando aí, daqui a pouco, já o final do ano, praias, férias. Vamos ver se a gente lá nesse tempo já está bem mais liberado aí, né? Para poder se encontrar, familiares, amigos, no ambiente de trabalho, no corporativo, né? Comemorar fim de ano, Natal, essas coisas todas. Então, mas você tem que fazer a sua parte. Respeitar todos os decretos, infectologistas, etc. e tal. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. O supermercado de todos os gaúchos, supermercado dos paulistas, supermercado do planeta, porque é o melhor supermercado do mundo, né? Quem viaja e entra em alguns supermercados pela Europa, enfim, qualquer lugar, vai saber e vai ter a certeza que o Zafari é o melhor. É espetacular. Muito bem, vamos adiante, passando pela Copa Sul-Americana, onde o Grêmio venceu 1-0, voltou a vencer o Grêmio, olha aí, rapaz. É uma novidade isso aí, mas voltou, LDU, Quito, e o Grêmio venceu, trazendo para cá um score importante, mas não é também deitar, né? Que a cama é curta, porque tem que vencer aqui ou empatar, tá? Daqui a pouco esse pessoal vem aqui, apronta um crime, não dá para brincar. Se fosse 2-0 era bem melhor. Então 1-0 é bom, ganhou lá, não dá para se queixar, não dá para se queixar. Mas não é tudo, tá? Amanhã tem o Internacional também, tem o Olímpia. O Olímpia vem remando, mas não dá para brincar com a sorte. Vai jogar lá também, vai jogar lá também. Então te cuida, tá? Internacional. O Bajares Forte, o que me diz? Olha, seu Vazio, eu não consegui assistir o jogo ontem, né? Porque me marca um jogo da Sul-Americana em cima do horário do Atividade. Aí eu optei por assistir o programa. Muito obrigado pela confiança aqui. Não vi o jogo. Mas hoje eu assisti no noticiário esportivo algumas coisas sobre o futebol. Acho que foi um grande feito do Grêmio, né? Porque tanto quanto o Internacional atravessa uma fase muito ruim. O Filipão está impondo o seu sistema de jogo, a sua maneira de ser. Acho que vai conseguir modificar o Grêmio, melhorar. Fala-se de um pênalti que não foi assinalado. Eu não confesso que não sei dizer se isso procede ou não, mas que de qualquer sorte teria mudado o resultado do jogo. Outro detalhe sobre o Grêmio ainda ontem foi o fato da LDU ter 76% de posse de bola, o que mais uma vez vem demonstrar, não é, provar que posse de bola é igual a nada, não é? Que o que importa é bola na rede. Lógico. E acabou. A finalização é o gol. É a finalização. Do Internacional, do meu time, Silvas, especula-se, e eu vejo isso com muita tristeza, a saída do Edenilson. Edenilson, além de ser um ótimo jogador, um excelente jogador, é uma excelente pessoa humana. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre uma ajuda financeira que o Edenilson fez espontaneamente para um clube do interior aqui, que eu não lembro de onde, mas de onde ele nasceu e se criou. O clube estava apertado lá financeiramente, o Edenilson foi lá e compareceu. Quer dizer, alguém que não esquece suas raízes, não é? Isso é importante. Olha para trás. Né? Olha para trás, não é? É verdade. Não tem torcicolo. Isso aí. É verdade. Isso não é fácil, né? Não é para qualquer um. E com essa expectativa da saída do Edenilson, agora especula-se o retorno do Juliano, que foi também, quando
numa das Libertadores da América do Internacional, ele foi o melhor jogador em campo. Depois disso, atuou no Grêmio muito bem, o Juliano. Agora, dificilmente, tanto o Grêmio também gostaria de ter o Juliano de volta, mas dificilmente, tanto o Grêmio quanto o Internacional trarão o Juliano, porque é um jogador que hoje é muito caro. Está no Brasil. Além disso, há que se pagar luvas para o Juliano, né, para trazer. E há clubes da Europa interessados. Então, a concorrência é difícil. Né? Internacional numa penúria financeira que dá gosto. Não. O Grêmio é mais folgado, mas não está rasgando dinheiro. Não é? Lógico que não. Sem dúvida. Então, eu diria, o Internacional vem a calhar, eu diria, a venda do Edenilson. Por quê? O Edenilson faz o negócio da sua vida, está com uma quilometragem razoável, tá? Então está na hora dele fazer o seu grande contrato. O Internacional está numa tirícia financeira que dá pena. Então o que acontece? É uma sintonia de interesses, tanto do Edenilson quanto do próprio clube. O clube recebe está até pleiteando um valor maior na rescisão. Mas eu acho que pega aí o quê? Uns 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões. Para quem está na tirícia, 20 milhões é dinheiro. É dinheiro. Agora, Silvas, vamos combinar, não é que isso tudo é balela. O que interessa é títulos que o Internacional não ganha há muito tempo. Tudo bem. Olha aqui, o Internacional na Libertadores, se passar de fases aí, em 2 fases mais adiante da Libertadores, ele fatura esses 20 milhões e não precisa vender. Mas o atleta quer ir também, né? O atleta quer ir. Pelo dinheiro que ele vai receber, pelo capital que ele vai receber, o salário dele, o rapaz não pode ficar aqui. Até por essa razão, ele está em fim de carreira. A Copa do Brasil também dá um bom dinheiro. Dá um bom dinheiro. Mas já o Internacional não está mais na Copa. Já foi. Mas o Grêmio Copa do Brasil mais que a Libertadores. Não, dá mais que a Libertadores. 50 e poucos milhões para quem ganha, chega lá na final. Estamos falando aqui com o José Luiz Pedrini, conselheiro do Cremers, tá? Médico mastologista. E também estamos aqui com o Vitor Azambuja, que é vereador no município de Camaquã, do Partido Progressista. Aqui em Camaquã estamos aí a 120 quilômetros, né, de Porto Alegre. 127 quilômetros. Mas ninguém convida a gente para dar um pulo lá, para ver como é que está a cidade, uma coisa ou outra, né? Assim é difícil, né? Mas um dia a gente vai por conta disso, pega a estrada, pega um ônibus. Tá? Chega lá e procura. O senhor conhece aqui o senhor Vitor Azambuja? Onde é que é a melhor churrascaria, restaurante por aqui? É espetáculo. Muito bem. Então tá, o que tu me diz aí de Grêmio e Inter aí, meu amigo Azambuja? Silvas, eu tenho comentado com os amigos, boa noite aos colegas da bancada, todos que nos acompanham. Eu sempre fui um torcedor fanático, sou colorado, um colorado fanático, mas ultimamente eu tenho preferido falar de política do que falar de futebol, porque realmente está muito difícil. Mas sobre futebol, uma notícia que me deixou alegre, feliz, e acredito que muitos colorados e gremistas também, é a possibilidade do retorno da torcida nos estádios. A gente já viu, né, em outras competições, em finais de competições, um público reduzido, obviamente, em alguns lugares 50%, como foi na final da Eurocopa, né, em outros campeonatos 10% da capacidade, mas eu acredito que o retorno do futebol, dentro dos protocolos sanitários exigidos, é positivo, né, para uma sociedade que está há mais de um ano e meio presa dentro de casa, e uma torcida que está acostumada a vibrar, a comemorar, como a torcida do Rio Grande do Sul. Inclusive eu palpito aqui que eu acho que o Inter e o Grêmio vão melhorar quando a sua torcida puder participar dentro da arena, dentro do Beira-Rio, que sempre foi aqui no Rio Grande do Sul, né, a camisa 12, como a gente fala, a grande força também dos times gaúchos é a sua torcida. Eu acho que o Inter e o Grêmio vão melhorar nos campeonatos quando puder ter mais um dentro de campo, que é a torcida colorada e a torcida gremista. Perfeito, perfeito. E o nosso amigo, então, também José Luiz Pedrini, que é gremista? Gremista doente, assim, né? Doente, coisa boa. Torcedor fanático do Grêmio. O senhor mesmo médico não consegue se curar. E estou muito frustrado pelo fato do vereador Azambuja, como ele falou, né? De a gente não poder ainda frequentar os estádios, né? Porque nada voltar na arquibancada. É outra história. Embora eu gosto muito de tênis também, nós temos aí, só para lembrar de esportes, nós temos os 3 maiores tenistas de todos os tempos, cada um com 20 grandes slams, né? Uma geração aí
de atletas de alta performance, alta performance. E muito bacana. E eu jogo tênis também, né? E jogo bem, por sinal, né? Coisa boa. Pô, o senhor sabe que tênis, eu acho que é um dos melhores esportes para atividade física, especialmente depois de uma determinada idade, sabe? Porque ele não é do choque, né? Ele é da movimentação, pernas, braços e tal. Então é um esporte que não agride, né, a pessoa. Porque o atleta, o futebol, por exemplo, é um esporte de choque, ele é perigoso. Muito impacto, né? E o tênis, assim, queda. Com 2 pessoas jogam, 3, exatamente. 4, o ideal. 4, né? Perfeitamente. Muito bom. O pádel eu acho bem legal também, sabe? Pádel, e agora o beach tênis, né? Exatamente, é o que eu gosto. Muito bem. Então, de futebol, tá bom? Antes de encerrar o futebol, Silva, e aproveitando o gancho do que o Zé Luiz falou, a Câmara Municipal hoje não ia votar essa questão do retorno aos estádios? Eu não sei se era hoje, não tenho essa informação. Mas se não votou, será votado. Já vamos pedir para a nossa produção dar uma olhada nisso aí. Pois é, me parece que era hoje. E a propósito ainda, essa decisão de retorno aos estádios pertence ao município, não ao governo do estado. Eu acho que é o prefeito. Porque aí também estão em choque, não é? O que... Tinha sido passado para o município as decisões municipais, né? Dessas condutas e de afastamento, de isolamento, enfim. E depois passou para o guarda-chuva do governo do estado, né? Que a direção central, quer dizer, a presidência da República, se omitiu no sentido de deixar que cada um fizesse o que bem entendesse. E ninguém tem coragem de abrir, essa aqui é a verdade. Pois é, tudo bem. Vamos adiante então, minha gente, dizendo que nós estamos aqui, como sempre, né, com o patrocínio do Banrisul, o grande Banrisul, o banco que resolve os problemas financeiros de todos nós gaúchos, pessoa física, pessoa jurídica, com taxas civilizadas, tá? Na hora da necessidade, Banrisul. Na hora da prosperidade, Banrisul. Balanços positivos, banco estatal, né, com uma linha de banco privado. Essa é a grande trunfo do Banrisul. E olha só a mensagem aqui, ó. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo, incrementando, apoiando, fazendo sustentáculo. O agro é nosso chão. Essa é a mensagem do Banrisul. Dá uma olhada. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, vamos adiante falando do sábado de quem? Do Armazém do Queijo e Empório Gourmet, que comandado, sabe por quem? Pelo grande gourmet João Tumeleiro Neto. É uma figura espetacular, um gentleman, né? Um homem extraordinário, sabe tudo de gastronomia. Está aí o João Tumeleiro, sorriso largo, essa simpatia absoluta, né? Então está aí ele que trouxe para Porto Alegre essa padaria, queijaria e mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital dos Pampas. Onde fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, toda a quadra pode estacionar, segurança e um atendimento exemplar. Olha aqui, minha gente, nós temos o prato das sextas-feiras, tá? Nesta sexta, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer por lá. Vamos ter fettuccine com iscas de filé com molho gorgonzola. É sensacional. Reservas pelo WhatsApp 98 020 7107 ou pelos fixos 51 33 92 0085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa esse fettuccine com iscas de filé e molho gorgonzola? Simplesmente R$ 56,00. O prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. Número limitado, te liga, faça logo a sua encomenda, sua reserva. Então, antecipe sua encomenda, sua reserva. E pode também ser pela teleentrega, como você sabe, né? Sempre depois das 14 horas, um prato para o jantar. R$ 56,00, minha gente. Para 2, se não for muito glutão, né? Se não, comprar 2 pratos também, né? Sobrar, fica para o almoço, para a janta. Pode ter 3 pessoas em casa também, aquela coisa toda. Então, isso aí é Armazém do Queijo. E lá tem marreco, pato, camarão, salmão, espumantes, champanhes, tá? Cestas para presentes, tá? Queijos importados nacionais, frios importados nacionais, bolinhos de bacalhau espetaculares, empadas extraordinárias, boas demais, tá? Só coisa boa no Armazém do Queijo, Empório Gourmet, na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, tá bom? Estacionamento
toda a quadra. Olha aqui, ó, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, Armazém do Queijo, Empório Gourmet. E o CCG está aí, mostrando a que veio. O CCG Saúde não para de inovar, minha gente. É uma coisa fantástica. Desde 2020, agora o CCG cresce, cresce, cresce. E agora tem mais o Hospital Humaniza, né? E olha aí, já na tela aí, olha só o que eu vou falar para vocês. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o site ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. Então te liga em CCG Saúde e é o Hospital Humaniza, e esse plano de R$ 98,27 por mês, minha gente, é uma gelatina, é mole demais, tá bom? Então, se quer ter um plano de saúde de alta qualidade, de alta performance, que atenda toda a sua expectativa, tá aí o plano para você fazer, tá bom? Ok, vamos adiante então. Vitor Azambuja, me diz uma coisa aqui. Nós temos um tema palpitante, intrigante, instigante, que é esse a respeito das aposentadorias de governadores, viúvas, todos aqueles que passaram pelo Palácio Piratini. Projeto aprovado ontem na Assembleia Legislativa sobre o fim da aposentadoria vitalícia para ex-governadores e viúvas. Como é que o jovem Vitor Azambuja, vereador em Camaquã, do Partido Progressista, vê esta novidade na Assembleia Legislativa e essa proposta que passou? Silvas, eu vejo com muito entusiasmo, assim, esperança, né, de que o Rio Grande do Sul e o Brasil, enfim, a política do nosso país, a política do nosso estado, está caminhando para um rumo em que a comunidade, a sociedade, o cidadão brasileiro e gaúcho tanto pede, que é um estado, que é um governo que sirva as pessoas e não se sirva delas. Esse é o grande lema e desde 2016 aflorou ainda mais esse sentimento. Uma renovação não só nas caras, nas pessoas que ocupam os parlamentos e os governos, mas sim nas ideias, nos sentimentos, nas convicções e nos valores. E esse projeto aprovado na Assembleia Legislativa, para vocês terem noção, foi protocolado em 2015. Então ele está há muito tempo se arrastando dentro do parlamento e entre encontros e desencontros, finalmente chegou ao fim, foi votado e aprovado. Teve um voto contrário apenas dentro da Assembleia, que é um projeto para acabar, para extinguir com a pensão para ex-governadores e viúvas de ex-governadores. Hoje, por exemplo, nós temos 9 governadores, ex-governadores, que recebem esse valor aproximado em R$30 mil por mês e 4 viúvas. Então são 13 pensionistas às custas do Estado que geram um custo, uma despesa para o Rio Grande do Sul de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. Então é muito significativo, 5 milhões de reais por ano, perdão. Mas de qualquer forma é um número muito significativo, né? Então eu acho que esse sentimento que os deputados entregaram ontem na aprovação desse projeto é o que a gente espera. É um Estado que sirva o cidadão e não se sirva deles. É um grande privilégio, né? Ninguém na iniciativa privada, nem mesmo em outros setores, não tem esse privilégio de poder ficar 4 anos trabalhando como governador e depois receber para o resto da vida um salário aproximado de R$30 mil. Isso é um privilégio, isso é uma vergonha que felizmente foi extinguido ontem pela Assembleia Legislativa. Perfeito. Eu pergunto ao grande advogado, o Bajares Forja, que conhece vários segmentos da advocacia, isso não tem embutido nisso aí o famoso direito adquirido? Tem. O que o Vitor estava colocando e o que foi aprovado, ele vale daqui para frente. Daqui para frente. Ele não é, ele não é retroativo. Ele não retroage. Quem tem direito... Quem não vai ter direito, por exemplo, é o governador Eduardo Leite. Eduardo Leite. Do Eduardo para frente acabou. Agora, para trás é direito até adquirido. José Ivo Sartori tem. É uma discussão jurídica, inclusive, né, que tramita, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, porque se acredita que é inconstitucional esse pagamento dessas pensões.
né? Porque não há previsão legal nenhuma de tu pagar uma pensão, um subsídio vitalício eterno para alguém que ocupou um cargo eletivo por 4 anos. Então é realmente uma questão, assim, um imbróglio jurídico que vai se enquadrar aí. Já tinha sido aprovado um projeto de lei da deputada Ana Ortiz que extinguia daquele momento para frente, né, o governador Eduardo Leite seria o último, inclusive, né, que receberia por mais 4 anos após sair do seu governo, mas esse projeto aprovado ontem visa extinguir aqueles que hoje já recebem. E já se apontou, inclusive, algumas questões de que hoje, entre essa semana ainda, alguns desses governadores entrarão na justiça para garantir esse dito direito adquirido. Portanto, entretanto, né, há no STF, sim, né, um entendimento por parte de alguns ministros de que é uma concessão de benefício inconstitucional. Mas, Vitor, veja que para que isto prevalecesse, seria preciso que o STF primeiro declarasse a inconstitucionalidade. Certeza. Disso. Enquanto o STF não declarar a inconstitucionalidade, está valendo. Então, ou seja... Agora, o que eu queria comentar ainda, em cima do que o Vitor estava colocando, Vitor, mais vergonhoso, a meu juízo, mais vergonhoso e mais escorachante do que isso, é o Senado Federal. Veja que nós estamos falando de 9 ex-governadores. Quantos senadores tem? E o governador fica 4 anos para adquirir o direito. O senador fica 6 meses. Imagina, 180 dias ele se aposenta com salário integral, saúde, plano de saúde integral vitalício, com 6 meses. O Senado da República, esta é a maior vergonha que tem, sem adentrarmos no mérito do funcionalismo público, não é? Que aí... Sem dúvida. Vamos ver o que diz o cidadão, e não o médico, o dirigente, conselheiro do CREMERS, enfim, que é exatamente integrante da Comissão de Publicidade e médico mastologista. Como cidadão, como é que o senhor vê isso que foi discutido na Assembleia e aprovado, teoricamente, conforme diz o Azambuja, cancelando essas vantagens aos ex-governadores e viúvas? Eu acho que o governo, o Azambuja falou muito bem, né, nosso vereador aqui, o governo serve para servir o povo e não para se servir do povo. A Ayn Rand, aquela autora americana, né, e cita muito bem isso, no momento em que o governo passa a determinar o que o cidadão faz, no momento que o governo passa a determinar quem tem que receber ou não receber uma vantagem, eu acho escorchante essa vantagem. Não deveria ter, e eu parabenizo a Assembleia Legislativa por esse ato de coragem, né? De certa forma, cortar na carne, né? Porque daqui a pouco alguém pode ser governador e não vai ter essa vantagem. Eu acho que está perfeitamente correto, né? Acho que essas contribuições, e aí já entrando em outras situações, as contribuições sindicais também, para terem pessoas lá que ficam administrando sem ter uma produtividade. Um ex-governador pode ser que receba por algum tempo, aí 4 meses, 6 meses, um subsídio, e depois ele tem que trabalhar como qualquer cidadão. Não pode, para o resto da vida, ficar recebendo. Eu não vejo como que tranquilamente essas pessoas ficam recebendo e até, né, conforme o vereador falou, entrando na justiça para que... Fazer a manutenção. Para manter aquele ganho que é muito mal visto pela população. Isso aí, certamente, meu amigo José Luiz Pedrini, isso foi criado talvez pela própria Assembleia. Com certeza. Com certeza. É uma lei estadual. Isso aí foi criado. Quer dizer, os governadores, a rigor, eles não têm culpa. Eles levaram um benefício que colocaram à disposição deles. Ninguém vai recusar 30 mil reais, né? Vamos combinar. Agora, o mérito realmente é discutível, né? É discutível, sem dúvida nenhuma. Agora, só o Judiciário, o STF, que poderá, então, determinar quem leva e quem não leva isso aí, né? Se realmente vai valer o que a Assembleia determinou aqui. O STF já julgou inconstitucional, né, algumas pensões para ex-prefeitos em alguns municípios do Brasil e viúvas de ex-prefeitos. Né? Então já se tem uma jurisprudência, né, obviamente, com relação a prefeitos e ex-prefeitos, enfim, viúvas de ex-prefeitos, mas acredito que vai se aplicar também a ex-governadores e a viúvas de ex-governadores. Eu falei o número, né, o valor gasto, aproximadamente 5 milhões por ano,
e nos últimos anos foram mais de 50 milhões de reais. Né? Então, é um número muito significativo, dinheiro que sai do bolso do contribuinte, né, daquele cidadão que trabalha, se esforça, que estuda, que empreende, que produz e que tem que pagar cerca elétrica na sua casa, que tem que pagar alarme para o seu carro, muitos que têm condições têm que pagar escola particular para os seus filhos, faculdade particular, tem que pagar plano de saúde. Por quê? Porque o Estado não consegue entregar serviço público de qualidade enquanto esses privilégios acontecem. Então, acho que a Assembleia teve um ato de coragem. Eu acho que outras legislaturas pensaram, outros deputados pensaram, mas essa legislatura merece nossos parabéns, pois teve um ato de coragem de entregar para o povo gaúcho, devolver para o povo gaúcho, né, esses recursos. Obviamente não vai haver uma devolução, mas vai deixar de ser pago para ex-governadores e viúvas e vai poder ser aplicado em saúde, educação e segurança pública, que são os 3 pilares básicos que o Estado deve servir à população. Perfeito. Eu já tem aqui uma manifestação de um telespectador pedindo, para não citar o seu nome, porque ele é uma figura conhecida, dizendo que a viúva Amaralzinho de Souza e Jair de Oliveira Soares estariam... tu estaria nas orações deles lá. Eu até posso trazer aqui, Silvas, os ex-governadores que recebem é o Simon, Tarso, Olívio, Sartori, Rigoto, Brito, Ieda, Colares e Jair Soares. E as viúvas é a Neda Maria Eulália Ungarete Triquez. Triquez, exatamente, do Euclides Triquez. Sim. Nelise Trindade Queiroz, viúva de Simval Guazelli. E Marília Martins Pinheiro, viúva de Leonel Brizola, e Miriam Gonçalves de Souza, viúva de Amaral de Souza. José Augusto Amaral de Souza. Pois é. Então é isso aí, é uma grande discussão, profunda discussão, sem dúvida nenhuma. Chama atenção, realmente, essa situação que se estabeleceu aí agora e que vai certamente entrar no campo jurídico, como já fizeram alguns que estão perdendo ou que podem perder essa vantagem, né? É um negócio complicado. Mas, enfim, faz parte do jogo. Vamos adiante falando de... Vamos falar da Vidrobox Blindex. Olha aqui, Vidrobox Blindex comemorando 50 anos, meio século, agora nesse semestre, tá? Líder no segmento vidreiro desde 1971, tudo para vidro. Vidros para a construção civil, vidros para toda a obra com Vidrobox Blindex. Por exemplo, vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Vidros múltiplos, anti-vandalismo para lojas e vitrines, por exemplo. E divisórias de vidro, box para banheiros com película de segurança, portas automáticas, né? Tudo de bom, instalações comerciais, tudo com Vidrobox Blindex. Telefone 5133024343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante, falando do barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, comandada pelo empresário Elson Furini. Ali no Barranquinho temos o Léo Piscine que comanda ali, faz todo o gerenciamento do Barranquinho, complexo Barranquinho, né? Há 51 anos do coração de todos nós gaúchos, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Complexo Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Olha aqui, segue bombando a teleentrega. No Barranco, 5133316172. No Barranquinho, 5130282310. Presencial lá, olha aí essa pajeira aí lá do Barranquinho, olha esse assado de tiras, que espetáculo, meu Deus do céu. É um negócio fantástico, tanto Barranco como Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. O que é isso aí, o Bajar, tu que manja tudo? Aí temos aquele bem preto ali, o que é, hein? Murcilha, Tintulim, murcilha, salsichão e etc e tal. E aquele lá que está enrolado num laminado, lá não sei o que é aquilo lá, o que é? Acho que é uma batata, né? Uma batata com, né? Queijo. Um queijo e tal. É só coisa boa. Subindo ou descendo. Vira aí, Ana, bota mais delícias do subindo ou descendo. Isso, barbaridade. Meu Deus do céu. Isso aí, Bajar. Olha só. Bom, essas carnes do barranco são qualquer coisa que a gente come com os olhos, né? É verdade. O entrecô está espetacular, o assado de tiras, olha, minha gente. Fora as pizzas, né? Calzones, etc e tal, né? Fora a paleta de cordeiro. Paleta de cordeiro, que tu és fãs, exatamente, né? E a turma gosta de ti por lá e capricha. Capricha uma barbaridade. Então tá, vamos adiante então, tá bom.
Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há 28 anos nessa bancada, todos os nossos convidados, nossos comentaristas, degustam Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Uva laranja, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante falando em Vinhos do Mundo Importadora. A maior importadora de vinhos do Brasil, que você, visitando suas lojas, 3 lojas em Porto Alegre, você faz um tour pela Europa, pelo Chile, pelo Mercosul, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Serra Gaúcha, fronteira do Rio Grande do Sul, enfim, todos os lugares, a Califórnia, grande produtora de vinhos, então, porque lá tem todos os rótulos, os melhores rótulos de vinhos desfilam em Vinhos do Mundo Importadora, com preços lá no assoalho, descontos de 15%, 25%, 35%, combos, paga no cartão de crédito, parceladinho, a coisa mais linda. Se for uma comprinha um pouco pesada, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio, não cobra 1 centavo. E rótulos, como eu digo, importantes, qualificados, com preços lá embaixo, com descontos de 15%, 25%, 35%. Vamos ver as lojas, Ana. Estamos aí na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Estacionamento, segurança e atendimento qualificado. Tá? É o padrão em todas as lojas. Aí chegamos na Alameda, ali para o César 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, mesmo padrão. E daí nós vamos para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, a mesma coisa. Estacionamento, segurança e atendimento singular por gente que conhece o ramo, que é do ramo, né? Então te liga em Vinhos do Mundo Importadora. Vamos adiante agora. Que figura. Bota a lata dele aí que o Ted Boy pega. O Ted Boy está meio descansando, mas ele vem Olha aí, Ted Boy. O Ted Boy procura lá no Vinhos do Mundo essa figura aqui. Essa figura aí chama-se Diego. Aí, olha a latinha dele, isso aí eu não sei. Olha, é meio perigoso. Não, mas o Diego é gente boa, né? Tá morando em Canoas. Sabe tudo de vinho. Sabe tudo de vinho. Olha, isso aí é top de linha, top de linha. Chega ali na loja da Cristóvão Colombo e diz, eu quero falar com o Diego. Pode dizer que foi eu que mandei. Tá? E aí você vai ver o que é atendimento, o que é preço lá embaixo, produtos de altíssima qualidade, delicatessen, acessórios para o seu bar, adega, tudo em Vinhos do Mundo Importadora, tá? Minha gente, o calor está aí, isso vai dar uma virada que eu não quero estar perto. E aí vai estourar onde? Lá na zona ribeirinha. Em quem? Em quem mais precisa. É um horror. É casa sem forro, tá? Telhado direto. Não tem a famosa mata-junta, é frestas, não tem assoalho, muitas vezes é chão batido, colchão lá no chão. Minha gente, eles não têm roupa de cama, não têm vestuário, não têm calçados, tá? Alimentos não perecíveis, cestas, tudo é bem-vindo. É a campanha de agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul, esse governador Eduardo Leite. Então, vamos fazer aí o coração gaudério, gaúcho, bondoso, abre o seu coração e vamos ver lá na garagem, no roupeiro, no closet, tudo que você tem que pode doar para essa gente. Coisa boa, lixo é lixo, coisa boa que você não usa mais, saiu de moda. Alô, minha senhora, vamos doar cobertores, roupas, agasalhos, japona, casacão, blusa, tudo, tá? Vamos lá, para a criançada também. E alimentos não perecíveis, cestas básicas, tudo é muito bem-vindo. Lá na garagem tem liquidificador, tem batedeira, tem um monte de fogão que não usa mais, já passou, vamos dar para essa gente. Olha a campanha do agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vamos adiante, então. Eu não sei se o Bajares Forja tem um tema específico aí para nós aí já falarmos com o nosso amigo José Luiz Pedrini, que tem temas importantes aqui para conversar conosco. Eu acho que nós devemos explorar um pouquinho o José e depois eu volto com a nova Bolsa Família e cursos, muito bem, etc. José Luiz Pedrini, médico, conselheiro do CREMES, tá? E médico mastologista. Número de mamografias, por exemplo, caiu devido à pandemia. Isso é um grande risco, porque a mamografia transmite ali o câncer, um tumor, nódulos e tal. E aí, o que o senhor me diz disso? Sem dúvida nenhuma,
esta pandemia pela qual nós ainda não passamos, né? Sim, estamos atravessando. Atravessamos, vamos dizer assim, mas assim, existe uma luz no fim do túnel, parece. Já esteve muito pior. Já vi essa Europa aí, agora na final da Eurocopa, né? Eu acho que tinha mais de 50 mil pessoas no estádio. Cabem 90 mil, tinham 60 mil e poucos. Até uma notícia ruim para os colorados, que amanhã lá teremos... Não vai ter plateia? Vai ter. Vai ter? Vai ter, a Conmebol mandou. Então lá com o Olímpia... Mas não estava certo ainda. Não, mas porque o Cerro estava... Lá tem um Grenal, não é? Entre o Olímpia e o Cerro. Bom, como notícia... não permitiram no jogo do Cerro e do Fluminense... É a notícia que entra agora aqui. A notícia que entra agora aqui. Né? Se não tiver, melhor para vocês, tá? Se não tiver torcida, melhor. Sim, melhor. Sem dúvida. Mas segundo a Conmebol, liberou geral. E seria, me permite só um adendo, seria um pouco até incoerente, injusto, se pudesse ter público no Olímpia e Inter no Paraguai e não poder ter público no Inter e Olímpia no Beira-Rio, né? Então, acho que deveria... Mas aqui a prefeitura já está trabalhando com isso aí. Eu até estou pedindo uma informação aqui para ver se um vereador me passa essa informação aqui, se houve votação hoje, enfim, ou se está programado para amanhã, alguma coisa assim. Mas seguindo. Sem dúvida nenhuma. E também parece que o Cerro Porteño foi prejudicado, até estão trocando a arbitragem para o jogo contra o Olímpia. Ele não só foi prejudicado, como a Conmebol suspendeu isto. Os árbitros de vídeo que fizeram uma papagaiada lá sem tamanho, não é? Pois é. Isso aí me fez lembrar a ditadura do judiciário, que é a pior que existe, não é? Porque tu não tem para quem socorrer. Sim. E o caso do futebol aí é a mesma coisa. Ora, se o árbitro de vídeo deixa de ser confiável e erra, como errou nesse jogo do Cerro, vai recorrer para quem? Não, e tem três pessoas, 3 câmeras com toda a possibilidade. Parece que foi uma questão do impedimento no primeiro gol, que foi o gol do Cerro Porteño, né? O bandeirinha assinalou, o juiz não deu e o árbitro de vídeo confirmou o bandeirinha. Quer dizer, o erro do bandeira. Mas, Silas e colegas de bancada, né, realmente, assim, essa pandemia nos trouxe um problema muito sério, né, que é o atraso no atendimento, a desassistência, né, porque na medida em que os setores de saúde também trancaram suas portas, porque a verdade é essa, vamos estabelecer que todo mundo ficou muito assustado no início, era um tal do álcool gel, que aliás, falando em álcool gel, não existe um trabalho no mundo mostrando que botar álcool gel na mão mate qualquer vírus, nunca aconteceu isso. Mas a Organização Mundial de Saúde, num gesto assim nós não sabíamos o que fazer com essa nova perspectiva de uma pandemia, de uma peste bubônica, sei lá o que aconteceu, uma gripe espanhola, que iria morrer muita gente. Então se colocou aquelas 3 marcas, né? Álcool gel, máscara e distanciamento social, que até hoje não ficou bem definido o que é um distanciamento social e qual é a distância apropriada, né? entre uma pessoa e outra. Distanciamento social é ficar em casa, mas aí a pessoa tem que comer, tem que sair, tem que ir andar de ônibus, enfim, não existe. Então, os cuidados são esses. Mas houve, assim, por parte também dos serviços públicos, a ideia de que eram para as pessoas ficarem em casa, só em casos muito urgentes e alguma complicação maior que fosse aos hospitais. E o que aconteceu, Silas, foi o seguinte: as pessoas foram desestimuladas para fazer exames, os exames de laboratório caíram a menos de 40% da movimentação, laboratórios de patologia praticamente fechando as portas, não só aqui, no Brasil inteiro, tendo que pagar os seus insumos, pagar os seus funcionários e operando com 30%, 40% de diagnósticos de patologia, que é aquilo que faz o diagnóstico do câncer, né? E mamografia foi a mesma coisa. A importância da mamografia é que é conhecidamente hoje a única maneira de se conseguir diminuir um pouco a mortalidade pelo câncer de mama, na medida em que se faça um diagnóstico precoce, aquele diagnóstico de lesões pequenas, antes que elas já tenham se disseminado pela corrente sanguínea, que é a metástase, né? Metástase, que aí
realmente a doença se torna incurável. O que nós estamos vendo hoje ainda são os casos de câncer, não só de mama, que é a minha área de atuação, mas de outros tipos de cânceres também, chegando com atraso, chegando assim em estágios avançados, e a diferença entre um estágio avançado e um estágio inicial é a chance de viver ou morrer. E não só isso, como no diagnóstico de uma doença avançada, o custo para o cidadão, o custo para o Estado e o custo de saúde, quer dizer, as técnicas de tratamento, elas vão ser muito mais agressivas, né, no momento em que se constata uma lesão maior. Inclusive, eu trabalho no Hospital Conceição e nós criamos lá a telemedicina mamária, que é um hospital que tem uma retaguarda, tem possibilidades de atendimento, e nós temos a telemedicina, quer dizer, qualquer cidadão do Brasil, seja médico, seja paciente, seja agente de saúde, está lá em Camaquã, o agente de saúde precisa saber alguma coisa, nós temos um serviço, que aliás é um serviço reconhecido, é um serviço que tem pesquisa clínica internacional, nós somos referência no mundo para uso e treinamento em novas drogas, né? Aplicação de novas drogas e fazer as bulas, enfim, dos remédios, né? Uma coisa bem pertinho da gente aqui, totalmente SUS, né? E no sentido de ter como as pessoas que estão fora, que não estão conseguindo chegar, ter uma informação. E hoje, com o WhatsApp, por exemplo, que nós temos telefone, tem telefone, o WhatsApp, tem também o endereço eletrônico, né? Perfeito. E o WhatsApp, hoje você mostra isso. Tem um exame aqui que me diz, fotografa, põe no WhatsApp, a gente todos os dias recebe lá e devolve a pergunta ou faz o que pode. Mas assim, resumindo, foi uma situação assim que nos preocupa muito, a retomada total do atendimento. Covid matou bastante gente, vai continuar, ainda vamos ter algumas mortes, né? Mas não se pode esquecer o atendimento, não só na área do câncer, e na área da cardiologia, na área pessoa com diabetes, tem que fazer o seu controle. Perfeito. Eu lhe pergunto também essas voluntárias aqui, ó, da Mama Conceição, grupo formado principalmente, interessante isso aqui, principalmente por mulheres que foram ou serão submetidas ao tratamento por doença mamária e que voluntariamente auxiliam outras mulheres na mesma situação. Experiência vivida e também reunião da equipe nas quintas-feiras. Negócio interessante isso aí, né? Certamente assim, o nosso serviço, eu falo com muito orgulho isso do nosso serviço, né, porque a gente tem ali a cirurgia e todas as pacientes que chegarem e tiverem que tirar a mama para que tenha o seu tumor ressecado, ela recebe no mesmo momento a reconstrução mamária. Isso é lei. O senhor me desculpe para o nosso telespectador, o senhor disse que com a mama se remove a mama. Isso. Esse tumor não é removido junto? O senhor disse que tem que fazer a secagem? Sim. No caso de câncer de mama, vamos botar essa situação, câncer de mama cujo tratamento cirúrgico consiste em retirada da mama. Não dá para tirar só o setor. Sim, mas esse tumor está nessa mama. Sim, tira. Tá. E essa secagem que o senhor fala é interna? Eu não entendi. Não, o senhor disse para depois fazer a secagem, eu entendi o que o senhor falou. Não, a reconstrução. Ah, tá. Talvez tenha me enganado. Talvez o senhor tenha... eu entendi mal, o senhor tenha... Que mas, precise da remoção da mama, quer dizer, uma mastectomia, chamada mastectomia. A prótese de silicone ou a reconstrução com tecido orgânico, às vezes um flap de gordura do abdômen ou das costas. Pode fazer esse preenchimento. Faz o enchimento, mas é feito na mesma hora. E mais uma coisa. Simultaneamente, Sim, não tem por que fazer 2 procedimentos, 3. Maravilha. E já a lei diz que há o direito de fazer a simetrização com a mama contralateral, a outra. Porque não adianta eu botar um silicone, reconstruir com silicone, a mama ficar mais montada, vamos dizer assim, e a outra mama caída. Caída, menor. Então já... Ou mamas pequenas, então põe prótese nas duas. Isso é lei. Sim. E eu entendo assim, lei é para ser cumprida, não se discute lei. Correto. Nós criamos essa lei em 1999 e até hoje nós colocamos isso. É cumprida rigorosamente, à risca.
Isso. E o grande diferencial do nosso serviço, e é onde nós aprendemos muito, é com as voluntárias. São pessoas que estiveram dentro do hospital, foram tratadas e voltam para contribuir com aquilo que os dias elas receberam. Essa situação de trazerem as pessoas para dentro do hospital é um controle de qualidade e uma coisa de afetividade que elas têm. Então, toda paciente chega, ela vai fazer seus exames, recebe a notícia, vai marcar a cirurgia, vai marcar o procedimento, ela é acompanhada por alguém que já fez toda a trajetória. Essas pessoas, todo serviço público devia ter algo desse tipo. Não só o serviço público, o serviço privado também. É o grande diferencial do nosso atendimento lá. Bom demais. Esse diferencial é privilégio seu ou isto é utilizado globalmente? É lei, nós criamos essa lei, ela saiu do Hospital Conceição, porque tem uma ligação direta com o Ministério e tem uma boa... Esse silicone os senhores têm lá no estoque lá? Sim. Tá, e ela depende dela ter essa gordura para fazer esse restabelecimento da mama ou senão faz uma cirurgia absoluta? Não, a nossa preferência hoje é quando tem que reconstruir é com prótese. Quando as mamas são muito grandes, se reduz as duas, até um benefício e até para fazer o tratamento também, é melhor. E quando são pequenas, pode-se botar prótese nas duas. Perfeito. Mas o Sfor já estava perguntando, é lei. Então nós conseguimos, é lei para o Brasil inteiro. Agora, a dificuldade é que os próprios médicos, eu participo da Sociedade Brasileira de Mastologia, perguntam, não, mas o meu hospital não fornece lá, o gestor não fornece. Mas ele não se preocupa em chamar o Ministério Público ou, enfim, fazer com que a lei seja cumprida. Né? Eu fui chamado para falar sobre reconstrução mamária na Câmara Federal, na Câmara de, não é Constituição, Justiça, Saúde e Direitos Humanos lá. 3 deputadas federais tinham sido feita mastectomia. Nenhuma das 3 foi concedido ou oferecido reconstrução imediata. Quer dizer, então, a nossa campanha sempre é no sentido de politizar as pessoas, das pessoas saberem de seus direitos e cobrar do Estado, cobrar do vereador, do deputado, enfim. Perfeito. Olha, em relação à votação aqui de Porto Alegre, amanhã vai ter uma sessão extraordinária. Hoje não deu tempo para entrar na pauta lá e ser votado. Estava na pauta, melhor dito, mas não houve tempo legal para a votação desse negócio das torcidas nos estádios da dupla Grenal, por exemplo, aqui em Porto Alegre, da Câmara de Porto Alegre estou falando, né? Vamos adiante falando do Zafari, Grupo Zafari, 86 anos. A vida acontece quando a gente se encontra. É uma campanha institucional do Grupo Zafari, tá, minha gente? Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Bourbon. Por quê? Porque eles entendem, né, a filosofia do grupo, que a vida acontece quando a gente se encontra. Então, se você fizer a sua parte, respeitando pandemia, Covid-19, muito mais rápido nós vamos fazer isso na plenitude, né? Dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra com familiares. Tem avós nessa aí que muito tempo não se encontram. Não tem o encosto de pele a pele, o vô com o seu neto, com a sua neta, a vovó, pais, filhos, etc. Tem muita gente aí que está confinada, está com problemas sérios. Então, te liga, faça a sua parte. Vamos ver aí, então. Alô, Ana. A vida acontece quando a gente se encontra, a mensagem do Grupo Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Bem, vamos mandar lá para o nosso amigo Azambuja também, o nosso amigo aqui, José Luiz Pedrini, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, minha gente, vamos adiante dizendo que o cadastro positivo, estou falando da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, tá? Na presidência, empresário Írio Piva. Olha aqui, ó, o cadastro positivo chegou para revolucionar o mercado de crédito.
ok? Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Além de ter acesso às informações do cadastro positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder crédito, garantindo o aumento de suas vendas sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Tá aí, então, te liga na CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas. Vamos falar agora do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional por dimensão, estrutura física, gestão e tudo que acontece por lá. Tudo em benefício até de idosos. Tem programas lá no CIE, tem vários, 6, 8 programas. Mas sempre o mais procurado e tal, e que estabelece o CIE como uma grande instituição nesse campo, é para os jovens, né? Os estágios. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE-RS. São jovens talentos procurando aí os seus rumos profissionais em pouco tempo, né? Onde é que eu me adapto bem? Qual é a minha tendência profissional? Dá uma olhada. Tá bom, aí? CIE-RS, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Olha aqui, vamos falar agora do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, 90 anos, hein, minha gente? Os maiores da América, hein? Singular organização. Olha aqui a mensagem do Simers. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos, além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores. O Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Espetáculo, isso aí, essa mensagem do Simers, né, minha gente? Vamos falar da Elevato. Elevato aí é top de linha, né? Pensou em reforma, construção, mas equipamentos e produtos de alta qualidade, importados, nacionais, é com a Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como louças, metais, laminados, vinílicos, porcelanatos, aquecedores, tintas, banheiras e spas, por exemplo. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones 51 31 03 94 93 na matriz e o geral 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Olha a mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, vamos adiante. Agora vamos falar, sabe de quem? Do Badesul. O Badesul é um banco de desenvolvimento, é um banco de fomento, é um sustentáculo, né, da economia do Rio Grande do Sul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Esse é o grande banco de desenvolvimento do nosso torrão gaúcho. Dá uma olhada. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado.
É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Assembleia. Estamos aqui com o Vitor Zambuja, vereador em Camaquã, do Partido Progressista, jovem, político. Ele era da linha, mais ou menos, de Marcos Vinícius de Almeida, né? Hoje deputado estadual, um grande político, cara limpa, jovem, com propostas que se realizam, né? O eleitor não é contemplado com as propostas na hora da campanha. Isso é importante hoje, né? Porque hoje tem muita gente que não sabe quem votou no outro dia da eleição, às vezes no mesmo dia, né? Pega um santinho, mas quem dá valor ao seu voto, que não bota no lixo, ele acompanha aquele que ele elegeu, aquele que ele votou, que está com sua cadeira, no caso, numa Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Federal, por exemplo. Ou, enfim, qualquer cargo político, seja lá senador, governador, não importa. E o Vitor Zambuja é um desses políticos, jovem, é talentoso e que promete muito ainda àqueles que confiam nas suas propostas. O que temos aí? Sucumbência, etc e tal? Primeiramente, eu fico grato pelas palavras do Silvas, é um amigo. Não, e aqui, Zambuja, não se joga confete nem purpurina. Quando eu falo, é verdadeiro. Sinceramente. Não, mas muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Na Assembleia Legislativa, outro projeto, uma emenda, nesse caso, polêmico também, e que vai gerar uma discussão judicial, é a emenda ontem aprovada, apresentada pelos deputados Giuseppe Resgo e Fábio Ossima, do Novo, Marcos Vinícius e Sérgio Turra, do PP, e Ana Ortiz, do Cidadania, né, uma emenda dentro de um projeto de reforma estrutural do governo do Estado que visa acabar e extinguir, né, com os honorários de sucumbência dos advogados públicos do Rio Grande do Sul. O que significa isso? Quando o Estado do Rio Grande do Sul vence uma ação, a parte vencida, ou melhor, a parte que perdeu, né, no vocabulário popular, deve pagar honorários, né, dos advogados públicos. E isso vai para os advogados públicos, no caso para os procuradores do Estado, e que muitas vezes recebem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do que o salário que recebe, do que o subsídio que recebe mensalmente. No meu ponto de vista, é sim uma decisão acertada, né, mas há uma questão que o próprio Código de Processo Civil, né, o CPC de 2015, traz, que é obrigatório o pagamento dos honorários, né, os honorários de sucumbência, aos advogados públicos. Então, acho que tem que ter uma iniciativa dentro do Congresso Nacional, dos deputados, dos senadores, para alterar justamente, né, o Código de Processo Civil, porque essa é a maneira para conseguir deixar de pagar esses honorários de sucumbência aos procuradores. Na minha visão, eles já recebem salário do Estado, são contratados, né, ou são servidores públicos, né, ou são, dependendo do procurador-chefe, né, são indicados pelo governador, os municípios são indicados pelo prefeito. Na minha opinião, eles já recebem salário, não deveriam receber esse honorário de sucumbência. Quando o Estado ganha uma causa, né, vencedor em uma ação, acredito que esse valor dos honorários deveria ficar com o Estado, né, porque eles estão ali já recebendo, os procuradores estão ali recebendo salário, né, servindo ao Estado, e eu acredito que deveria ser esse o sentimento. Mas o Código de Processo Civil versa justamente sobre a necessidade de pagamento aos advogados públicos, então tem que ser mudado lá em Brasília essa lei. Obviamente, no entendimento da maioria, né, se for o entendimento da maioria, deve ser mudado o CPC. Muito bem. E até por uma questão de justiça, não é? Porque, veja bem, o custo de todo desse processo é do Estado. Exatamente. Então, por que esta verba teria que privilegiar um funcionário público que já é remunerado para fazer esse serviço? Não é? E eles, muitos advogados, inclusive a maioria dos advogados, né, defende, né, por uma questão também, eu sou estudante de direito, né, mas também uma questão um pouco corporativista. Não, eles têm que receber a sucumbência, é o advogado que tem esse direito. Só que eu acredito que, como tem diversas diferenças entre o direito público e o direito privado, nessa questão também poderia se dar essa diferenciação, né, se colocar, deixar esse recurso que a parte vencida na causa, na ação, né, tem que pagar para o Estado, para justamente que o Estado possa devolver para a população em forma de serviço público. Essa é a minha posição. Sem dúvida, assina embaixo. Perfeito. Aliás, tem que fazer votações na Câmara de Vereadores, porque eles entram em recesso de 2 semanas. Né? Tem que votar tudo amanhã, sessão extraordinária. Eu acho que vai... Uma pergunta aqui para o Ramiro Rosário, se ele acha que passa essa presença de público nos estádios da dupla Grenal.
Está nebuloso ainda, pois há entendimento de que é uma questão estadual e não do município, ou seja, não seria o prefeito Sebastião Melo que decidiria isso, está acima, está com o governador Eduardo Leite a rigor, então. Então, acredito que se for aprovada, será por uma margem pequena também, acredita, na Câmara de Vereadores. Mas isso terá uma importância, essa votação na Câmara de Vereadores, para uma avaliação do governador, evidentemente, né? Porque o governador também ele busca dividir o ônus, as responsabilidades, né? Então, a capital a mais populosa do nosso estado, a capital, né, do estado. Então, se for aprovado pela Câmara de Vereadores, vai ser um ponto importante, se for aprovado, para a avaliação do governador, que hoje estaria tirando restrições também de várias situações do estado em relação à pandemia, ao Covid-19, né? O senhor acha que está mais ou menos bem esse negócio das vacinas aí e tal? O que o senhor acha? Eu acho que está indo bem, né? Poderíamos já ter vacinado mais gente, mas o país é grande. Nós estamos com 20% já de pessoas completamente vacinadas com as 2 doses, né? Eu acho que é 20%, sim. Eu não tenho bem certeza agora. Eu acho que está indo bem. E outra que que o efeito de manada, né? Que muitas pessoas ou passaram pelo Covid, que também dá uma certa imunidade, ou já foram vacinados. Então, nós temos milhões de pessoas no Brasil e é a imunidade de rebanho, né? Aquela Sim. que é o que realmente vai resolver a imunidade de rebanho. Nós temos pessoas que fizeram duas doses da vacina, tiveram uma infecção e já estão na segunda infecção. Tudo pode acontecer. O fato é que, à medida que o tempo passa, a imunidade de rebanho vai acontecendo e o número de casos diminuindo ou da gravidade diminuindo. E as novas cepas, né, como se estabelece, como se diz, das pessoas que já estão vacinadas 2 vezes, ela pode interferir e infectar as pessoas que estão com 2 vacinas já? Bom, aí é observacional. Eu tenho acompanhado desde o início, eu não sou infectologista, mas assim, sou um cidadão que vou procurando me informar. É do ramo. Mas tem muita gente dando palpite aí, poxa. Não, palpiteiro é o que tem mais. Né? Tem gente aí em outras cidades, né? E mesmo em Porto Alegre, aí, dizendo que já curaram, que faz isso, faz aquilo. Muita gente acreditando em tudo. Eu nem vou citar aqui coisas que nos incomodam no Conselho Regional de Medicina, porque querem que o Conselho valide tratamentos que não estão na bula, quer dizer, tratamentos que a Anvisa, ou o FDA, ou a Agência Europeia, não aprovam. Então, nós não podemos aprovar. Nós temos que aprovar aquelas coisas que existem. Outras cepas vão existir e continuar existindo. Nós temos que lembrar que nós temos a gripe, a influenza, e a cada ano vem uma cepa diferente. Vem uma cepa diferente, não abandona nunca. Não abandona nunca. Então, essa vacina que é feita para a influenza é uma que já vem vindo. É só naquele ano. Verdade. Aí, próximo ano já entra outra cepa, H1N1 terminou, né? Verdade. Essa fala do doutor aqui me dá até um certo respaldo, porque eu sou muitas vezes cobrado para opinar sobre vacina, opinar sobre Covid. E se a gente tem aqui um médico, né, que não se sente 100% confortável para opinar sobre infectologia, enfim, sobre vacina, eu ainda menos, né, como estou vereador, sou estudante de Direito, sempre digo, olha, eu não posso opinar sobre uma questão que eu não tenho conhecimento. Então, eu acho que todos estes, até inclusive médicos, que falam muitas vezes sem ter realmente conhecimento sobre o assunto, prestam de serviço ao enfrentamento à pandemia. Sem dúvida. Né? Você não tem opinião, tem que ter a humildade de dizer, Exatamente. Olha, eu quero saber assim, qual é a pessoa que até hoje, que vocês conheçam, me olhem aqui, que disse assim, acertaram desde o início. Eu acho que ninguém acertou. Não tinha o presidente da Organização Mundial de Saúde. Hein? Muita adivinhação, né? Muita adivinhação. E existe uma coisa que eu sou pesquisador, eu tenho quase 5.000 referências na literatura mundial. Mais pela idade, né, do que pela capacidade intelectual. Mas, de qualquer maneira, tenho reconhecimento internacional. E sobre o Covid, eu fui muito consultado, assim, nos ambientes em que eu frequento e mesmo dentro da sociedade. Eu posso dizer para vocês, eu acho que ninguém acertou até aqui, porque existe essa mutação, a mutação sazonal, quer dizer, modifica o clima em algum lugar, o tipo de raça de pessoas é diferente, a suscetibilidade. Dentro de uma família mesmo, uma pessoa pega Covid,
A mulher pega Covid e o marido não pega. Aí vem aquela brincadeira, não dormem juntos. Dorme, eu conheço as pessoas, dormem juntos e não... Um monte de mulher. Não tem, e aí um pega de uma maneira muito forte, o outro não. Aliás, nós temos um deputado do PP que vacinou 2 vezes e está internado em UTI. Pedro Westphalen. Westphalen, médico. Querido amigo nosso, está lá na Santa Casa, eu tenho... Não tenho mais eu lhe faço uma pergunta. Mas ele está melhorando. Vê se o senhor dá uma resposta sintética, né? Como é que o senhor entende distanciamento social? O que é para o senhor? Médico, eu chamo o senhor porque é pela educação. Mas meu amigo José Luiz Pedrini. O distanciamento social. O distanciamento social é muito relativo, né? Porque é aquilo que eu estava comentando antes de começar o programa. No aeroporto, filas lá e distanciamento dos assentos lá nas salas de espera. Lá tem um cidadão muito poderoso. Lá, separa aqui, distanciamento. Aí dentro da aeronave só falta um sentar por cento do outro. Distanciamento social não existe, né? Ele existiria na medida em que cada um ficasse no seu condomínio, assim, quadrado. No seu quadrado. Só que as pessoas têm que comer, têm que se vestir, têm que sair, têm que trabalhar, né? Eu não parei de trabalhar nenhum dia. Distanciamento social, então, não existe. Pode existir um distanciamento seguro, que aí nós vamos ter que interpretar. Um espirro bem dado, as gotículas vão a 10 metros de distância. Aí um japonês lá diz que não, falando assim vai a 1 metro e pouco. Depende da respiração, depende da tosse, depende da intensidade com que sai alguma coisa, aquelas gotículas. Eu acho engraçado quando eu via, vamos abrir as escolas. Aí está a professora com uma fita métrica medindo 2 metros e 15 centímetros, vamos dizer assim. Eu nem sei, eu não quero nem saber a metragem para não ficar meio chateado. Aí colocam as crianças ali e as crianças vêm vindo abraçadas. Acho que as crianças vão ficar 2 metros e pouco olhando para frente? Não, então nós temos que deixar assim essas fantasias. São fantasias. O álcool gel, a mesma coisa. O Tedros, lá, presidente da Organização Mundial de Saúde, que é um cargo político, deixaram no colo dele, o que nós vamos fazer? Aí ele perguntou para um, para outro, pegou o celular, deve ter perguntado, o que eu faço? O cara disse, banda lavar as mãos. Pô, mas se o cara está na rua, onde é que ele vai lavar? Então bota álcool mesmo, né? A quanto? O cara, pô, que saco, né? Então, desculpe a expressão. Não, vamos botar 70%. Bota álcool em gel. Então as pessoas terminam acreditando naquilo ali. O ideal é lavar as mãos. Eu acho que o distanciamento, Silas, é uma coisa que tu faça o convívio. Eu não sei dizer. Olha aqui, ó. Não sei se vocês têm uma definição clara assim. Se o camarada estiver com febre, tudo tem que se distanciar. 14 dias em casa e faz os exames, aí se der negativo, tudo bem. Se der positivo, 14 dias. O outro distanciamento eu não entendo como fazer. Acho que a máscara, o uso de máscara é importante. Acho que é importante. Esse é o mais, eu acho que é o mais mas não, eficiente. E outra coisa, né? O fato de se isolar, de ter medo da doença é prejudicial. As pessoas têm que tomar sol, fazer aquilo que é possível. O vírus é aéreo. E o emocional também. Emocional. Lamentavelmente. Então tem muita, como eu digo, adivinhação, lamentavelmente. Vamos adiante? Vamos falar aqui, sabe de quê? Do Mar na Mesa. Mar na Mesa, eu acho um espetáculo. Aí eu estou falando do Chihuahua. Estou falando do João Careca. É uma figura, né? João Careca olha só a fachada do Chihuahua, coisa linda. Né? Novíssimo, 0 quilômetros do Chihuahua. Aonde que ele fica? Na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Desce a Nilo, aí chega na Homem Company, o merchan, bonito, hein? Na Homem Company, entra à direita, e você está chegando na segunda quadra, à direita também, no Chihuahua. Telefone para teleentregas ou reservas, 31056767. 51 31 05 67 67, fala com a Cíntia. Chácara das Pedras, Avenida Teixeira Mendes, 1216. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Isso é Chihuahua. Lá você vai encontrar, aqui, casquinha de siri, espetacular, muqueca de peixe, peixe à romana, maionese de camarão, camarão adorê, bacalhau às natas e por aí vai. É o extenso o cardápio do Chihuahua. Quem vai lá, por exemplo, com muita gente que quer comer, saborear frutos do mar, mas não é ligado, tem umas pessoas que por qualquer razão não.
Daí tem filés lá também, tem outros tipos de comida também, né? Claro que não é o foco do restaurante, o chihuahua é frutos do mar, mas você não pode deixar de ir com um grupo, com a família, não, eu não aprecio. Vai lá, pede um filé maravilhoso, entre outros pratos que não são de frutos do mar, tá bom? Então te liga, com tudo de bom, as maravilhas do chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, teleentrega 51 31 05 67 67. Olha o site chihuahua.com.br. Ah, isso aí é bom demais. Esses dias eu estive saboreando aquele peixe ali. Seu Bajara. Seu Bajara, o Santo Heleno, o Bajara. Eu conheço um monte de amigos, uma barbaridade, que são assíduos frequentadores do Chihuahua. Então tá, vamos falar agora da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária. Tem sede no Centro Histórico, aqui em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. Então te liga com a Aspecir Previdência. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. O ambiente familiar deu lá uma enfermidade, perdeu a vaga de trabalho. E aí, minha gente? Aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. O Bajares foge. Doutor Pedrini, deixa eu lhe fazer uma pergunta, um pouquinho delicada até o assunto. Mas a pergunta é o seguinte, o CREMERS, ele atua de ofício ou provocado? O CREMERS, quando toma conhecimento de uma ilicitude qualquer provocada por um dos seus associados, né, médicos, ele age ou ele aguarda a provocação? As duas coisas, Forja, são importantes e tem que ser. Para o bom exercício da medicina, é claro que o CREMERS, a cada denúncia, ou a cada denúncia que chega, ou por WhatsApp, ou por e-mail, mas identificado, é claro, né, ou escrito, né, algum documento de alguém que está se sentindo lesado. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um paciente que ele tem atendido, pode ser a instituição hospitalar, e também das duas maneiras, ou ele faz uma denúncia ou a instituição faz. Porque o médico, no exercício da sua profissão, ele tem 4 possibilidades de ser chamado, né? Ou por um processo civil, um processo crime, né? O processo administrativo dentro de uma instituição, dentro do seu hospital, ou da sua congregação lá, e também, sob o ponto de vista da ética profissional. Então, é responsabilidade do Conselho Regional de Medicina ele atuar quando ele é solicitado, mas quando ele também identifica uma situação de mau exercício da medicina. Ele também tem que atuar nessa situação. A pergunta que eu lhe fiz, porque é um caso muito recente, muito rumoroso na cidade, não é? Esse médico Klaus Brodbeck. Certo. Houveram mais de 20 denúncias, né, de moças e senhoras que foram lesadas por esse médico. E quem comunicou, oficiou o CREMERS foi a polícia. A Nadine. Não houve denúncia. Nadine Anflor. Não houve denúncia, não é? Houve um comunicado. É que essas pessoas, normalmente, elas fogem de se expor, enfim, tá entendendo? Essas mulheres, normalmente, elas até podem relatar à polícia, mas não vão, talvez, no conselho e tal, enfim. Como conselheiro, eu tenho que me dizer aquilo que já está realizado. Todo médico, todo cidadão tem o direito de se defender. Nós fizemos 2, eu não vou citar nomes aqui, mas interdição de ética profissional, né? Um bloqueio da chance da atividade profissional preventivamente. Caçou o alvará temporariamente. Um médico que estava, inclusive ele estava anunciando a cura do Covid e tudo, e entre outras coisas. Mais ou menos, né? Então, assim, houve uma interdição, então, inclusive, está repercutindo muito em redes sociais aí. Nós temos uma outra já feita e se houver, dentro nessa situação aí, eu estou falando porque é público já está em jornais. Eu não quis lhe constranger com a pergunta, mas como isso é público, não é? Sim, nós está nos jornais aí, está nas rádios, na televisão.
Isso, nós já temos programado alguma coisa no sentido de preventivamente, suspender o direito do exercício profissional da medicina, mas dar a oportunidade de fazer um julgamento. Contraditório. Tem que fazer um contraditório, tem que seguir a regra. É legal, né? Uma situação legal. Um outro Por mais profissional cristalinas médico, que sejam as acusações, ele tem direito de qualquer cidadão fazer direito a sua de qualquer defesa. cidadão. Tá certo. Mas Esse cidadão foi reincidente. Não, pode ter reincidente. O fato onde a é fumaça, fogo, né? Não adianta nada. O fato é muito grave, mas é de uma gravidade assim, sem tamanho. Agora eu vou lhe contar, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Os caras estão vendo todos os dias que se pega o homem lá, que era o curandeiro, aquele lá, que fazia horrores com as mulheres. Os caras não param, che. Bom de não Deus. Param. Né? O outro vai lá, não sei aonde, lá, faz gracejo, lá, não sei o quê, lá, o seu coisinha esse aí, que eu não vou dizer o nome também para não azarar. Mas, enfim, quer dizer, ele sabe que não pode, redes sociais, hoje o senhor fala, está tudo sendo gravado, está sendo captado. Aí o sujeito vai lá, a pessoa de boa fé, acreditando no médico, vai fazer lá uma cirurgia de mama, sei lá, de uma série de coisas que tem, né, das mulheres especialmente, sob o aspecto estético. O cara se vale dessa situação, meio que dopa uma mulher, uma senhora, né, quer dizer, é vítima absoluta do banditismo desse médico. Para um pouquinho, tem que haver uma punição. E olha os detalhes Ele não só agia, como ele fazia a secretária dele filmar. A polícia tem os secretária é outra ordinária também. Era outra ordinária, que filmava ele. Mas e essas coisas, elas se repetem, essas pessoas têm que ser paradas, elas querem ser paradas porque é compulsivo, é obsessivo e compulsivo. Então só tem uma maneira de parar mesmo. Aliás, esse cidadão não devia nem ser preso, mas devia ser tratado, porque isso é uma tara. A psiquiatria tem que tratar. O de São Paulo lá também, que famoso... Isso eu acho que é psicopata, um cara desse, né? Um psicopata. Sim. Psicopata. É aquele indivíduo que não fica nem vermelho. É verdade. Ele faz, que tá ele vai repetir. É compulsivo isso, não tem saída. Não. Eu vejo que é a luta do sujeito, eu vou fazer uma faculdade de medicina, né? Fazer o seu juramento, né? Que às vezes está na sua sala, no seu consultório. E o cara age dessa maneira, bandida. Mas são exceções, né? Exceções. Não, evidentemente que não, mas os casos não são tão isolados, né? Aliás, essas clínicas de cirurgias plásticas têm uma série de incidências, né? De equipamentos péssimos que matam lá o paciente, tá? Não tem devidamente o equipamento para fazer em ambulatorial, no seu consultório, tem que ser hospitalar, né? Bloco cirúrgico, eles vão fazendo, metendo a mão, matam as pessoas. Tem casos aí de médicos famosos de cirurgia plástica aí que já mataram, né? E estão trabalhando de novo. A Auxiliadora Predial, minha gente. Olha aqui, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora Predial. Sedes, aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo, conquistando cada vez mais aquele espaço maravilhoso do Paulista. É o 11 23 48 4000. Aqui o seu site, auxiliadorapredial.com.br, carteira de aluguéis, administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Por favor, Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vitor Zambuja. Eu recebi agora, inclusive estava mostrando para o doutor aqui, né, uma informação de que o deputado Pedro Westphalen, que é o deputado do PP, teve que ser entubado, né, agora no seu tratamento contra a Covid. Então desejo melhoras ao deputado e espero que tenha plena recuperação. E é do deputado Pedro Westphalen a frase de que para a Covid há 3 formas de se curar: vacina, vacina e vacina. Né? Essa é a forma que a gente pode enfrentar essa Covid que prejudicou o mundo inteiro e prejudicou muitos brasileiros, levou a vida de muitos brasileiros. E a gente teve hoje no Rio Grande do Sul a marca de 50% da população com a primeira dose. Exatamente. Isso é muito significativo. Né? Hoje o Brasil tem mais de 85 milhões de brasileiros com a primeira dose, que equivale a aproximadamente 40% da população brasileira. E o Rio Grande do Sul é o líder na vacinação. 7 milhões de doses já foram aplicadas aqui. Tem uma brincadeira rolando na internet entre governadores e prefeitos, que é a corrida em que todos ganham. E o Rio Grande do Sul, felizmente, está em primeiro lugar nessa corrida, né? Nós somos o estado com o maior número de vacinados com a primeira dose, já passamos de 50%. E eu tenho 22 anos de idade, vai levar ainda algumas semanas, acho que mais um mês e meio para minha vacinação, mas já estou ansioso. E aquela questão, qual vacina é boa, né? Qual marca de vacina, enfim,
Não existe isso, todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, né? Acho que todas as vacinas, obviamente, nenhuma tem 100% de efetividade na imunização, mas com certeza elas ajudam. Na minha opinião, vacina boa é vacina no braço, então eu estou ansioso para chegar a hora de me vacinar. Perfeito, vamos adiante falando da Impressul, que está comprando briga com o impossível. Por que se diz que a Impressul está comprando briga com o impossível? Porque ela faz o impossível. Uma agência de publicidade precisa urgente uma peça para a impressão do jornal amanhã, já está começando a rodar, meu Deus do céu, a logística da Impressul resolve, porque tem capacidade absoluta em equipamentos de altíssima geração nesse segmento, né, de impressões, né, dessa tecnologia, a maior tecnologia do sul do Brasil, está com a Impressul. Impressões oficiais, tratamento de imagem, banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros, tá? Comunicação visual, por exemplo, velocidade para agências de propaganda, tudo de bom com equipamentos de última geração, tecnologia de ponta nesse campo. A Impressul é imbatível, por isso que ela está aí com esse slogan, né, com essa campanha. Impressul, comprando briga com o impossível, que ela abraça o impossível. Então tá aí, ó. Telefones 51 3334 1010, 51 981 75 32 72, e-mail contato@impressul.com.br e também o site impressul.com.br. Então tá bom, vamos adiante aqui, dizendo que nós estamos com 20 horas e 17 minutos. Ted Boy Marino fica nervoso no final do programa. Aliás, o nosso amigo Léo, que sempre segura quando a gente precisa, é um amigo da gente, tá? O Léo. O Léo está lá no suíte, cortando o programa, e ele, quando a gente precisa, segura, porque ele é um cara de fé. Às vezes a gente está atrapalhado aqui, está compreendendo? E o Léo, deixa comigo. Legal! Está segurando o Léo. Então, o Léo agora vai tocar, ele é músico, gaiteiro, violão, e ele vai fazer uma live. Então já vai ter o distanciamento no palco, né? No palco. Gaita, etc e tal, violão e voz. Ele é gogó de primeira grandeza. Um dia ele vai cantar para nós aqui no programa. Assim que der aí. O Léo é muito ocupado, mas o Léo é um grande músico, tá? E tem todo o nosso apoio. Muito bem, então agora nós vamos passar para o Di Paolo, tá, minha gente? Tá? O Di Paolo, o grupo Di Paolo, que está ganhando cada vez mais a grande população paulista, tá? Porque ele tem uma competência lá, Bandeirantes, Pinheiros, Lar Center Norte, tudo isso aí tem Di Paolo. Então olha aqui, ó, você já conhece a sequência Di Paolo? Conhece ou não conhece? É uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha. Sabor único que segue as receitas da nona. Desde as entradas até os pratos principais e sobremesas, tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. E olhe aí a mensagem do grupo de galeterias Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante dizendo que nós vamos falar agora com o Bajara Esforja. O que temos aí? Bolsa Família, como é que está essa situação aí? Pois é, está sendo aprovado agora a alteração, a mudança no Bolsa Família.
Eu estou trazendo o assunto porque eu confesso que eu fiquei perplexo em saber que quase 1/4 da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Sabe o que é isso? É horroroso. Esse novo Bolsa Família vai beneficiar 48.800.000 pessoas com um valor de R$ 480 mensais para cada uma delas. Aí se pergunta, e aí entra na questão política também, não é? A concessão dessa nova Bolsa Família vai gerar um custo para o erário público de 281 bilhões de reais. 281 bilhões de reais. É dinheiro. Olha, todo o auxílio que o governo federal deu durante o Covid, agora durante a pandemia, o governo federal disponibilizou 293 bilhões de reais. Isto vai ser o custo do Bolsa Família. E aí veio a pergunta, né? Mas e da onde saiu esse dinheiro? Ou da onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do dinheiro que está sendo produzido e poupado pela corrupção, né? Por ter acabado com a corrupção, né? Quer dizer, esse dinheiro se esvaía em roubo, em roubalheira, em corrupção. Mas tinha ladrão antigamente aqui? Tinha ladrão? Olha, eu ouvi dizer que sim. Em segunda instância, inclusive. Pelo amor de Deus, os caras roubam descaradamente, devolve dinheiro e diz que não roubaram. Inclusive, eu comentei no Twitter, né, um tweet do ex-presidente Lula ontem, que ele comentou que privatizar a Petrobras seria uma lesa pátria à soberania brasileira. Que latinha, né? Então, eu até comentei, lembra vocês alguma coisa? 3 pontos, Petrobras, Lula e lesa pátria. Lembra muito, né? Lembra muito, lembra tudo. Vitor, com todo respeito, eu não o trato mais assim. O ex-presidente Lula, para mim, ele é um ex-presidiário. É verdade. E é um fato. fato. É um ex-presidiário. Presi, só que muda de presidente para presidiário. É verdade. O sujeito preso em segunda instância ficou 1 ano preso, cara, de graça isso aí, o cara não fez nada. E a turma dele... E ninguém o inocentou, né? Não. Esse discurso de que o Lula foi inocentado não prevalece. Não procede. O que ocorre é que houve uma divergência, uma questão na questão processual. Exatamente. E não no mérito. Né? O mérito foi discutido em primeira instância e o Lula foi condenado, sim. Né? As outras instâncias, aí sim, né, julgaram a questão do processo. Né? Então... Desculpa, mas não houve divergência. Vitor, essas criaturas foram processadas e julgadas por 13 então juízes tem que ser inelegível. em 4 instâncias. Aí um corrupto lá do STF, com uma canetada, e a decisão foi monocrática, com uma canetada, ele disse que nada disso está valendo. Vamos começar de novo. Traz para Brasília. Desaforaram, né? Desaforaram. Curitiba. E justamente a gente tem um Supremo Tribunal Federal, né, julgando, enfim, dando canetaço e sentenças sobre ex-presidentes que foram indicados pelos próprios ex-presidentes. Por eles. Isso é o início para conversar sobre a vergonha que e com todo respeito, sou estudante de Direito, mas com grandes vergonhas que acontecem no Judiciário, na Justiça brasileira, a gente vê ministros do Supremo indicados por presidentes, e aí já começa o erro, sou totalmente contra na indicação, e posteriormente vão julgar esses ex-presidentes. Então é a mesma coisa que, é a velha frase, né? Colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Então eu acho que a composição do Supremo Tribunal Federal já inicia mal, pela forma da indicação. Essa é uma grande vergonha. Então a gente está num país em que o Supremo legisla, em que muitas vezes o Executivo julga, né? O Judiciário, o Legislativo também julga. A gente tem uma CPI da Covid, em que os deputados estão pedindo voto de prisão para todo mundo. O Renan Calheiros está se sentindo super à vontade. Né? Eu acho que se tivesse um mínimo de coerência, o Renan Calheiros não poderia ser relator de uma CPI.
né, que julga, enfim, busca algumas questões irregulares. Então, Renan Calheiros não é exemplo de nada no Brasil, ou melhor, é exemplo de corrupção e sacanagem, né? 800 processos no lombo. E o próprio Omar Aziz também, né, que é o presidente da comissão. E ele indagando todo mundo lá com uma cara de pau deslavada. É uma vergonha isso. Esse cara fugiu de todas as situações complexas que ele se meteu, está compreendendo? Ele renuncia à condição de senador, renuncia a isso, aquilo, e está sempre na pista. Quando ele quer, ele volta. E aquele povo alagoano, né, muito burro, elege essa turma. Tanto que o filho dele é governador. E além de corrupto, Renan Calheiros é incoerente, é desonesto, enfim. Teve com o Collor, depois pulou da barca do Collor. Teve com o Fernando Henrique, pulou da barca. Teve com o Lula, pulou. Dilma pulou, Temer pulou. Teve até com o Bolsonaro, né, flertou com o Bolsonaro. Então essa é a forma, a velha política que a gente diz. As velhas raposas de Brasília que ainda segue. Houve sim uma renovação, mas é muito difícil e vai durar tempo para a gente conseguir limpar a política do Brasil. Fazer a faxina. Pedreiro, imagina em qualquer país civilizado do mundo, um presidiário, quando é solto, ele sai com vergonha, né? É verdade. Ele se esconde até, não é? Tem vergonha já. Aqui no Brasil, o sujeito sai da cadeia e se candidata a presidente da República. Eu conversei com uma advogada até que brilhantemente conseguiu tirar muita gente lá de Brasília, né? Conseguiu tirar de processos lá, aqueles escândalos lá, gente de muito dinheiro. E ele me falou uma coisa que me intrigou, né? Que as decisões são tomadas no jantar da quinta-feira à noite. Quem não tem partido, aí vai dizer assim, pô, o que vamos fazer? Quem é que vamos botar aqui? Ali é que se comanda o Brasil. Eu acho que o comando no Brasil atualmente é uma negociação, assim. Nós nos reunimos, vamos lá no barranco. Desculpe o barranco, né? O barranco é um mau exemplo, não é um exemplo para isso, mas vamos lá, nos reunimos, e não é público, assim, é na casa de alguém, fecham lá e ali se decide quem é os acordos. Exatamente. Minha gente, o Jornal do Comércio, a capa, alô Ana, o melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, que só fala a verdade por todos os lados. A notícia é absolutamente com transparência em todos os seus colunistas, editores, etc. e tal, jornalistas, é a filosofia da direção do Jornal do Comércio, que se encaminha para um centenário, né? Está quase com 90 anos. O Jornal do Comércio, então, é mostrando a notícia com transparência por todos os lados. Não aplica ideologias, né? Político-partidárias, ideologias, né, no seu leitor. É assim que funciona. Na capa do Jornal do Comércio temos ali, ó, aos 36 anos, o governador Eduardo Leite é vacinado contra o coronavírus. Ele esteve fazendo a vacina ontem, cedo, 36 anos. Sabe o que aconteceu? Eu tenho todas as informações. Ele foi assediado por muita gente, homens, mulheres, jovens, veteranos, que fizeram selfies com ele. Fotos, está na internet. Então, popularidade do governador Eduardo Leite cresce. Beleza, então está fazendo um bom governo. Aliás, está fazendo um bom governo, eu diria assim, pegou esse rabo de foguete, esse braseiro, o governador Eduardo Leite, com a pandemia, né? Com o governo. O sujeito tem um projeto de governo. Aí aparece uma pandemia de 1 ano e meio, que toma dinheiro, toma tempo, preocupação, né? Como é que se diz? Isso não é protocolos, isso que ele faz para fechar decretos e tal, né? Isso aí é um tiro no pé, né? Quer dizer, ele desviou recursos para lá, para cá, hospitais de campanha, etc e tal, respiradores, enfim, todas as confusões que deu o Covid-19. Então, mesmo assim, ele está realizando muitas coisas importantes do Estado e veja que a população, ele foi se vacinar, como qualquer cidadão, e teve essa... Inclusive, aí no canto, na capa aí, também traz que a Equatorial, né, a empresa Equatorial, assumiu a sede de distribuição, já anunciou o novo presidente. Mais um golaço do governador Eduardo Leite. Inclusive, Camaquã recebeu na semana passada 4 milhões de reais de ICMS devido da sede de distribuição. A CE recolhia o imposto, o ICMS do cidadão e não repassava ao Estado. Uma grande demonstração da falta de gestão e que foi, sim, uma decisão acertada a privatização da CE de distribuição. Tem mais a CE transmissão, a CE geração, que precisam também ser privatizadas. Perfeito. Vamos embora então, minha gente? Como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, de segundas a sextas, nós estamos aqui das 18h55 às 20 horas e 30 minutos, 1 hora e 35 minutos de carga horária do nosso programa Atividade, sempre ao vivo. Agradeço a presença aqui do José Luiz Pedrini, né, conselheiro do Cremers, também médico mastologista, do nosso vereador de Camaquã, do PP, jovem Vitor Azambuja, grande advogado, Ubajara Esforge. Agradeço a presença de todos.
Vamos embora, é amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.